Olá pessoal, vamos fazer o módulo 6. O módulo 6 é um convite a gente relembrar o classicismo. Classicismo, vamos só lembrar uma coisinha interessante, é o módulo do Camões, tá certo? Então para o pessoal da Unicamp, importante, porque vão cair sonetos do Camões, né? E eu queria lembrar essa imagem aqui do lado, tá vendo? Olha lá. É um desenho grego, né? E aí eu coloquei também para você o David Michelangelo. Por que que nas imagens gregas sempre o pênis é pequenininho? Ah, Marcelo, você não vai falar do pênis? Vou falar. Vou sim, porque eles não se importam com a sexualidade. Na Grécia Antiga, então veja só, no David Michelangelo, não é o pênis que é pequeno. A cabeça é muito grande, a mão é muito grande e o pé é muito grande. É desproporcional. Por que a cabeça é muito grande? Racionalidade. Por que a mão é importante? A mão é grande, a intervenção do homem na realidade, o antropocentrismo. E as marcas que ele vai deixar, as pegadas que ele vai deixar. Tá certo? Pés, mãos e cabeça. O sexo é o nosso lado animal, nosso lado instintivo. Por isso que os gregos não se interessam. Isso aqui não representa necessariamente a realidade, né, corpórea de um grego. É porque eles não se interessavam pelo sexo. Por isso que eles fazem o pênis pequenininho. A cabeça que é importante. Então, você logo de cara já viu uma marca importante do classicismo. A racionalidade. Certo? Olha lá. Vou lembrar? Se é século XVI, é 1500 e pouco. Portanto, quinhentismo. O que é clássico? Clássico é aquilo que supera os limites do tempo e do espaço. Corinthians e Palmeiras. Joguem no Allianz Parque. Joguem no Itaquerão. Ou aqui no estádio Santa Cruz e Ribeirão Preto, nos anos 50, 60, 70, onde jogarem e quando jogarem, será um clássico, né? Olha lá, um tailleur preto. Um tailleur preto é um terno de saia. Uma moça com um belo tailleur preto bem cortado, está bem vestida em Roma, em Paris, em Londres, em Nova York, nos anos 60, 70, 80. É uma roupa clássica. Muito bem. Ou nós vamos falar de clássico várias vezes este ano. No classicismo, no arcadismo, que é o neoclassicismo, tá certo? Vamos falar também no parnasianismo. Então vamos guardar 3 coisas. Falou de clássico, você vai lembrar primeiro de uma Miss. A Miss, para ser Miss, tem que ter uma beleza clássica. Quais são as medidas ideais de uma Miss? 90 de busto, 60 de cintura, 90 de quadril. 90, 60, 90. Simetria, equilíbrio, perfeição, harmonia. Marcelo, eu tenho um amigo que ele não acha ele bonito, mas ele é modelo. Falam que ele tem um rosto clássico. O que é ter um rosto clássico? É quando esta medida é igual a esta medida, que é igual a esta medida, que é igual a esta medida, que é igual a esta medida. Tem gente que é bochechuda, tem gente que tem a testa grande, o queixo largo. Tudo bem? Se o seu rosto for equilibrado, simétrico, é uma beleza clássica. Falou de clássico, você vai lembrar também do Fla-Flu. Flamengo e Fluminense, onde jogarem e quando jogarem, portanto, eterno e universal. Tá certo? E vai lembrar de uma estátua grega. Sou um escultor grego. Fiz uma escultura que parece que está viva, só falta respirar. Isso não impressionava um grego. Vinha alguém pacientemente medir a cabeça da estátua. O corpo tinha que ser exatamente 7 vezes o tamanho da cabeça. Senão a escultura era bonita, mas não era perfeita. Ou ter a pachorra de medir uma cabeça depois do corpo de uma estátua é se preocupar com a forma ou o conteúdo? Tô ouvindo, responde. Ah, e é razão ou com emoção? Tá, então é isso aí. Tá certo? Então, vamos lá? Simetria, perfeição, equilíbrio, forma, razão, tá certo? Eternidade, universalidade, são marcas do classicismo. Amor é fogo que arde não se vê, ferida que dói não se sente, contentamento descontente. Camões falou isso em 1500 e pouco. Legião Urbana foi lá e gravou uma música chamada, né, Monte Castelo com essa letra. E seu neto vai ler e vai entender. Porque o Camões não falou só o meu amor. Aqui na minha época, na minha opinião. Você pode ver que é estranho, inclusive, né? Apesar de você falar do amor, é um texto objetivo. Ele não é um texto subjetivo. Não tem subjetividade aqui. É um texto com objetividade. Marcelo, como tá objetividade? Tá falando do amor, mas cadê o me? Cadê o mim? Cadê o eu? Não tem nada que marque a primeira pessoa. Então é um texto objetivo, porque isso também é uma coisa interessante, né? Se eu passasse uma folhinha e te perguntasse, amor é razão ou emoção? Tenho certeza que 100% vai colocar emoção. Para os gregos, não. Para os gregos, o amor é racional. A paixão é que é emocional. Os gregos tinham pavor da palavra paixão. Paixão em grego vem de pathos. O que é a patologia? É o estudo das doenças. Pois então, porque tira você do seu equilíbrio. Tudo que tira a pessoa do equilíbrio, para os gregos não serve. O amor é mais racional. Mas como é que o amor pode ser razão? Porque só o amor se volta contra si mesmo. Só quem ama é capaz de dizer, eu te amo, mas você está infeliz, vai embora, que eu seguro minha dor. Só alguém que ama muito, para ser racional dessa maneira, ter essa frieza. Concorda? A paixão é desequilibrada, certo? Muito bem. Vou fazer um resuminho. Miss, harmonia, equilíbrio, simetria, perfeição. Fla-Flu, razão, universalidade, eternidade. E, se eu pensar na estátua grega, forma e razão. Você viu? É a beleza, a verdade, o amor, com letra maiúscula.
Marcelo, te peguei. A beleza não é universal. A beleza não é universal, mas o conceito é: cada comunidade define o que é ser belo. Para alguns é ser magrinho, ser altinho, ser baixinho, ser gordinho, mas belo não muda nunca. Belo é aquilo que agrada os sentidos de uma comunidade. Tá certo? Muito bem. Vamos falar do Camões épico? Lembra do épico? Épico é que você tem um herói. Então, neste livro, quem é o herói? Não é o Vasco da Gama. É o povo português representado pelo Vasco da Gama. Ou também tem que tomar cuidado, viu? Quando a gente fala povo português, não é o povão, né? As armas e os barões assinalados. Povo na cabeça do Camões são os barões assinalados. Não é o povo português. Não é o homem que pega a sardinha e a costureirinha, tá certo? Da aldeia portuguesa. São os barões assinalados. É uma visão bem elitista do que é povo, tá bom? Muito bem. Para escrever os Lusíadas, Camões vai fazer o quê? Vai se inspirar, e eu diria até mais, vai copiar trechos, né, praticamente, da Ilíada e da Odisseia, supostamente escritas por Homero, já que a gente não sabe se existiu mesmo, né, o Homero. Ilíada é até a Guerra de Troia, a Odisseia é depois da Guerra de Troia. Marcelo, Camões copiou, sim. Assim como Shakespeare, que é seu contemporâneo, copiou Tristão e Isolda para fazer Romeu e Julieta. Ou como é que chama hoje para nós quando alguém copia o outro? Chama-se plágio. Para a nossa civilização, é uma coisa ruim porque nós somos capitalistas. Vai lá, faz seus corre, você consegue, do it yourself, você. Na época do Camões não tinha isso. Então na época do Camões não é feio copiar. Isso chama-se o princípio da mimesis, ou da mimesis. Eu copio para homenagear. Você é tão bom que eu quero ser igual a você. Certinho? Então não tem a questão da culpa. Então ele copiou a Ilíada, copiou a Odisseia. Quais são as cenas que eu espero que um aluno que... Marcelo, no meu vestibular vai cair os Lusíadas. Mentira. É um tijolo desse tamanho. Cai cenas dos Lusíadas. Então, quais são as cenas mais importantes dos Lusíadas que você tem que conhecer? Primeiro, Inês de Castro, aquela que foi rainha depois de morta, tá bom? Então, você depois vai ler aí o resuminho, né, que a gente tem na história, mas aquela famosa história real, né, de um príncipe português que se apaixonou por uma dama de companhia da sua esposa, que faleceu, e aí ele vai ter uma vida conjugal com ela e, ao final, ela vai ser morta pelo rei por uma questão política. E aí, o príncipe, quando virou rei, ficou desequilibrado, diz a lenda, né? Tirou o cadáver dela do trono, colocou no trono português, colocou a coroa de rainha na cabeça dela e fez toda a corte portuguesa passar e beijar a mão dela. Por isso que era a Inês de Castro, aquela que foi rainha depois de morta. A lenda continua, diz que ele colocou o cadáver dela numa carruagem real e ficava andando com ela pelas ruas de Lisboa. Tudo bem? Pode ser que seja real, mas também seja uma hipérbole, um exagero, para mostrar o tamanho do amor que ele tinha por essa mulher. Tá bom? Segunda cena famosa, o velho de Restelo, né? O Vasco da Gama lembra que no dia da partida do navio, tinha lá, né? Você imagina a confusão. Embarca porco, embarca pato, mãe despedindo de filho, filho despedindo de pai. Aquela confusão no porto. E tinha um velho. Empurra o velho pra lá, empurra o velho pra cá. Quando o navio vai sair, que Vasco da Gama se volta para ver Portugal pela última vez, o que ele vê? O velho, né? Na beira do rio, do mar, como um profeta, vai jogar uma maldição em cima do navio. Maldito aquele que colocou, primeiro que colocou um pedaço de pano numa madeira. Né? Que fez um barco, fez a vela de um barco. Não é digno nem de ir para o inferno. Porque vocês estão indo atrás de glória, cobiça, vaidade, ambição e vão trazer a desgraça para Portugal. Portanto, né? Este livro que foi escrito para exaltar as glórias portuguesas, dentro tem uma voz que é contrária ao projeto, tá certo? Expansionista da coroa portuguesa. Vai ser o velho de Restelo. Vamos lá? Literatura são escolhas. Podia ser o baixinho de Restelo, o caolho de Restelo, o cego de Restelo, a loira de Restelo. Podia ser qualquer coisa. Se o Camões escolheu um velho, a sua obrigação é perceber qual é o símbolo. Ah, você, sabedoria. Sim, eu tenho que ouvir esse velho. Por outro lado, pessoas mais velhas tendem a ser conservadoras. Então também tem que ouvir esse velho com o pezinho atrás. Porque ele representa aquela parcela da população portuguesa que está com medo do novo. E o que é o novo? O contato com outros povos. Tá bom? Terceira cena famosa, o gigante Adamastor, né? Um gigante que vai se apaixonar por uma ninfa, vai ver essa ninfa pelada e ela vai pedir então pro pai dela, que é o Netuno, Poseidon, porque vocês lembram, né? Os deuses têm dois nomes, Zeus é Júpiter, Vênus é Afrodite, né? Artemis é Diana. Então o Netuno, Poseidon, transforma Adamastor numa pedra, num rochedo. E é por isso que ninguém passava por ali, porque ele tinha raiva, né? Dos humanos, porque os humanos podiam amar e ele não podia. E além disso, né? A prancha de surf é como um navio, tem uma quilha embaixo. E como a ninfa dele morava no mar, ele tinha medo que na hora que passasse o navio, machucasse as costas dela. Então, por amor, ele destruía os barcos. Podíamos ficar horas aqui discutindo as metáforas do gigante Adamastor. Quando me apaixono, eu viro pedra. Não há mais nada que eu possa fazer por mim. Porque minha felicidade não depende mais de mim, está na mão de outra pessoa. 2, quando você tem certeza do seu amor, se agarra nesse rochedo que é o amor.
Porque às vezes a pessoa que a gente ama tem que ir pro mar da vaidade da vida. E vai voltar depois machucado e a gente vai lamber a ferida. Tudo bem? Porque tem gente que a gente conhece que vai pro mar da vida, né? Então você fica lá no rochedo igual o Adamastor, esperando a ninfa voltar. E terceiro, né? O Adamastor mandou um recado pra ninfa, mas ela mandou agradecer que ela não podia aceitar o amor dele. Como é que ele ia dar conta de um amor gigante? Às vezes a gente assusta a pessoa com o tamanho do nosso amor. Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. Às vezes você vai com tanto amor que a pessoa se assusta. É o amor Adamastor. Mas atenção, até uns anos atrás eu explicava só essas 3 cenas. Para nós, este ano, tem mais uma cena importante, que é a Ilha dos Amores. Porque lá vai falar da máquina do mundo. E a gente sabe que a máquina do mundo é o poema mais famoso do livro Claro Enigma, que cai na FUVEST. Como é que chama quando um texto conversa com outro? Intertextualidade. Então vamos conversar um pouquinho? Vasco da Gama chegou às Índias, encheu o navio de especiarias e está voltando. A Vênus, que tinha feito uma aposta com Baco, tá certo? Venceu a aposta. Os portugueses chegaram às Índias. E vai dar então um presente para os portugueses. Ela pega uma ilha, faz um banquete maravilhoso, tá certo? E aí ela recebe lá o Vasco da Gama e começa então uma grande orgia entre os marinheiros e as ninfas. O que acontece? O Vasco da Gama é o chefe, vai ficar com a ninfa-chefe. Ela pega ele pela mão, sobe no alto de uma montanha e mostra para ele a máquina do mundo. A máquina do mundo é uma visão ptolomaica da existência. O que é uma visão ptolomaica? Tem a ver com Ptolomeu. Ptolomeu lá na Grécia Antiga, lembra? Eles eram geocêntricos, então tinha uma lógica. Grego é racional. Se aqui é o centro do universo, tem que estar aqui a máquina que rege o universo. Sabe a central de operações? Dia, noite, aurora boreal, eclipse, lua minguante, lua cheia, tem que estar aqui. Hoje, vamos lá? Drummond é moderno. Hoje a gente sabe, se existir a máquina, ela não está aqui, ela está no Sol. Porque o centro do universo é o Sol. A gente sabe que não tem máquina porra nenhuma, mas se tiver, está no Sol, concorda? Então olha o amor do Camões por esse povo. O meu povo dominou o mar. Então ele merece, através do seu representante Vasco da Gama, conhecer a lógica do universo. Nessa hora o Camões está tendo quase uma overdose. Portugal, ele está sendo ufanista. Sim? Olha a máquina do mundo. Marcelinho, Inquisição. Você falou que tem um bacanal nessa cena? Pois é. O Camões, esse livro vai ser avaliado pelos padres, e o padre que autorizou a leitura do livro escreveu assim: este livro pode ser lido por um católico. Entretanto, alerta-se que há excesso de divindades pagãs. Quem seriam as divindades pagãs? As ninfas, Netuno, a Vênus. Bom lembrar? Falou de clássico, Miss, 90, 60, 90. Fla-Flu, onde jogarem, quando jogarem, tá certo? E a estátua grega, 7 vezes também da cabeça. Em outras palavras, perfeição, simetria, harmonia, universalidade, atemporalidade, tá certo? Forma e razão. Nós terminamos os Lusíadas, né? Todas as salas a gente falou dos Lusíadas. Lembra das cenas mais importantes? Nós vamos ter o Gigante Adamastor, nós vamos ter a Inês de Castro, mas a cena mais importante para você esse ano é a Ilha dos Amores, porque lá que está a máquina do mundo. Então até ali, Camões, cidadão, falando daquilo que o angustia enquanto cidadão. E ele acreditava que tinha uma máquina do mundo. Ô, bebê. Se essa máquina existe, ela já quebrou faz tempo, bebê. Tá certo? Aí algumas coisas da vida pessoal do Camões vão mostrar pra ele que essa máquina não existe, que ela quebrou faz tempo. Então o que vai acontecer? Então algumas tragédias pessoais aconteceram na vida do Camões que faz ele começar, tá certo? A perceber que a máquina do mundo quebrou. Então até agora nós falamos do Camões cidadão. Vamos conhecer o homem Camões agora? Quais são as tragédias pessoais do Camões? Primeiro, tá vendo ali? Ó, Dom Sebastião, o rei. Né? Para quem ele dedicou livros Lusíadas, um rei tão querido, tão amado, aos 24 anos morre, nem o corpo a gente tem para enterrar. Qual a lógica disso? Que máquina que é essa? Aí, você sabe, né? Camões escreveu os Lusíadas na China. Lá ele se apaixonou por uma moça chamada Dinamene. E ele é chamado, né, de volta para Portugal, que teve um problema de corrupção, tá bom. Tá voltando com a Dinamene. E assim que o navio saiu na bacia de Macau, o navio afunda e a moça morre afogada. Qual a lógica da pessoa tão jovem, que a gente começar uma vida juntos agora, morrer? Não tem lógica, né? E talvez ficou 10, talvez 15, talvez 20 anos escrevendo os Lusíadas. E aí, como morreu Dom Sebastião, ele recebeu uma pensão anual do rei. Com a morte do rei, ele não recebeu mais isso. Então, os 2 últimos anos da vida do Camões foi de penúria e de miséria, passando fome. Qual a lógica de eu escrever o maior livro da língua do meu povo e passar fome? O rei que eu amo morreu, a mulher que eu amo morreu, eu estou passando fome. Não tem máquina do mundo coisa nenhuma. E se tiver, ela está quebrada faz tempo. Tanto é que ele tem um poeminha que ele fala: no mundo, todo mundo que é mal se dá bem. Todo mundo que é bom se ferra. Bom, se essa escolha é lógica, se é racional, qual a
racionalidade. Você do mal. Na hora que ele decide ser mal, ele se ferra. Ele fala, ó, só pra mim que a máquina funciona. Tá certo? Quem já não teve a seguinte sensação, ou eu tô certo e o mundo inteiro tá errado, ou eu tô errado e o mundo inteiro tá certo. Mas né, eu e o mundo a gente não orna, né? Não casa. Tá certo? Olha lá. A máquina do mundo. Muito bem. Então vamos conhecer então o Camões agora, então, cidadão? O Camões cidadão é a parte lírica do Camões, né? Então a parte lírica do Camões, o que nós vamos ter na parte lírica? Nós temos a parte da subjetividade, do eu interior. Eu costumo falar, né, que o Camões épico é show de rock. O Camões lírico, tá certo? Olha lá, tá vendo? É o unplugged, é o acústico dele, é ele, o banquinho e o violão, certinho? Muito bem. Então, meninos, eu sempre falo pra vocês que o artista é o cara que tem um radar ligado, pim, 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 e ele pega no ar, né, coisas que estão acontecendo. Se isso for verdade, o Camões não tem um radar, ele tinha uma parabólica da NASA, porque ele pegou 3 assuntos que até hoje nos angustiam. O primeiro tema dele, a eterna luta entre o amor carnal e o amor platônico, né? O amor espiritual. Cuidado, as palavras elas mudam de sentido ao longo da história. Hoje, o que seria amor platônico? É um amor impossível. Ah, Marcelo, eu amo o Caio Castro, o problema é seu. Ele nem sabe que você existe, né? Então lá ele tá com a Grazi Massafera e tá feliz lá na casa da Grazi essa hora, né? Então veja só, amor platônico no Camões é outra coisa, é aquele que independe da carne. Só a ideia basta. Você é muito jovem, hormônio saindo pela orelha, se você não entende muito isso. Se eu gosto de alguém, eu quero ficar juntinho, quero beijar, quero abraçar, né? Mas existe, quer ver? Ó, eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixa assim ficar subentendido, como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Primeiro amor, decepção, segundo amor, decepção, 37º amor. Não quer decepção? Não concretiza. Porque o amor é bonito enquanto ideia. Na hora que concretiza, bebê, vai morar junto, bebê. Vai morar junto pra você ver o que acontece com o amor rapidinho, tá bom? Então existe o amor carnal e o amor espiritual. É a eterna luta do ser humano. Né? Como o Camões teve muitas mulheres, falar de um amor que é só espiritual, ele não aguenta. Então você vai ver nos poemas, que quando ele começa a falar desse amor que é mais ideal, mais espiritualizado, ele cita uma coxa, ele cita uma perna, ele cita um seio, porque ele fala que a ideia tem que ter uma forma. Resumindo, isso que parece uma coisa separada, na cabeça do Camões gera o quê? Crise e angústia. Tudo bem? Segundo o tema do Camões, a transitoriedade da vida. A vida é efêmera. Bem, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo paz. Nossa, Marcelo, você está hoje muito Lulu Santos. O Lulu Santos é formado em filosofia. Para cantar aquela primeira música, ele usou Platão. Agora ele está usando Heráclito. Heráclito é um filósofo pré-socrático. E que dizia o Heráclito? Que nunca, jamais, em tempo algum, se tomará banho 2 vezes no mesmo rio. Marcelo, é claro, né? O rio passa, não é só o rio que passa, você também muda. Concorda comigo ou não? A cada encontro é um outro ser humano que está, né, na sua frente. Às vezes as mudanças são muito sutis, outras nem tanto. Mas veja, tudo muda o tempo inteiro. Então isso vai gerar... Marcelo, mas não é legal? A vida está sempre em transformação, mudando. Seria, se você não estivesse esquecendo, que essa aqui é uma escola clássica. Se é uma escola clássica, logo, o que demanda? Né? Demanda uma certa coerência, uma certa lógica, tá certo? E não tem lógica. Você imaginou? Eu faço uma equação. Aí acontece uma coisa x, eu coloco lá aquela incógnita, eu coloco x na minha equação. Na hora que eu vou entender o x, vira y, aí vira z, aí vira w, aí vira... Quer dizer, muda o tempo inteiro. Então isso vai gerar nele crise e angústia. Nossa, Marcelo, quem está ficando com crise e angústia sou eu. Pois é. Último tema do Camões, o desconcerto do mundo. Vamos lembrar da tia do primário? Concerto com S é do sapato. Concerto com C é da canção, tá certo? Então o que é o desconcerto do mundo? A partitura da vida se perdeu. Rasgaram a harmonia da vida. A vida perdeu a lógica. Você fala de um jeito bonitinho, aquilo que já sabe que a vida é caótica. A gente sabe, mas adora esquecer. Todo mundo sabe que a vida é caótica, mas adora esquecer, não é? Se você sabe que a vida não tem lógica, então que você chega no velório e começa, ô meu pai, tanta pessoa ruim nessa vida, toma tiro, cai do muro da penitenciária e não morre. E ele engoliu uma semente de melancia, se engasgou e morreu. Por quê, Senhor? Por quê? Porque na sua cabecinha cartesiana deveria ter uma lógica. Os bonzinhos vivem e os malzinhos morrem. É assim que funciona? A nossa lógica é constantemente questionada, colocada em xeque-mate. Concorda? Por isso que o ser humano inventou uma lógica artificial. O que adulto odeia que seja rompido? Rotina. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, Ou a rotina é o jeito artificial que a gente criou para fingir que a vida tem lógica. Tudo bem? Então a gente quer acreditar que tem uma lógica, mas não tem lógica coisa nenhuma. A lógica é que não tem lógica. Aceita que dói menos. Olha lá.
Isso vai gerar no Camões crise e angústia. Agora veja só, meninos. Vamos lembrar? 90, 60, 90, equilíbrio, simetria. Tem alguma coisa a ver com crise, angústia? Não, né? Crise, angústia, crise, angústia, crise, angústia, crise, angústia, crise, angústia. Isso não tem nada a ver com o clássico. Isso tem a ver com o barroco. Porque o Camões é tão bom, tão bom, tão bom, que ele pegou o classicismo e já está antecipando coisas que estão vindo do barroco. Tá certo? Agora você já está preparado para terminar o módulo 6. Trabalha, bons estudos, pessoal que vai fazer Unicamp lá vai cair sonetos do Camões. Então esse módulo é importante para você. Tchau, tchau.